Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Antigamente se costumava dizer que quando algo estava errado, havia boi na linha. Na questão da telefonia móvel no Brasil, parece que há uma boiada na linha. São oferecidas muitas vantagens, mas esqueceu-se do principal, investir no atendimento. Para debater esta questão, temos duas convidadas, as jornalistas especializadas Cora Ronay e Elvira Lobato. Você pode participar fazendo sua pergunta por telefone no número que aparece aí na tela ou pelo computador através do nosso chat no site da TV Brasil. Antes, vamos ver o que foi notícia na mídia esta semana. O que é melhor para a sociedade brasileira? Assistir à telenovela Avenida Brasil e a Olimpíada ou acompanhar a maratona do STF? A pesquisa publicada pela Folha no domingo revela que apenas 16% dos entrevistados se consideram bem informados, 20% se dizem mal informados e 39% se consideram mais ou menos informados. É muita desinformação, mesmo considerando que quem julga são os juízes. Este desconhecimento talvez explique o empate técnico entre os que consideram a cobertura do chamado mensalão completa e incompleta. Cobrir a realidade é sempre mais útil socialmente do que viver no mundo da fantasia. Novela trágica desenrola-se há mais de 24 anos no Senado. Leva o nome de Conselho de Comunicação Social e tem como principal vilão o senador José Sarney. O Conselho esperou 14 anos para ser implantado. Funcionou regularmente apenas 2 e ficou desativado durante os últimos 6 anos. Agora, afinal, o ex-jornalista Sarney permitiu que o Conselho fosse ressuscitado, mas colocou na presidência o arcebispo do Rio e na vice-presidência um burocrata que trabalha na mesa do Senado há décadas. Com este comando, como é que o Conselho poderá discutir livremente a questão da concessão de canais de radiodifusão para confissões religiosas? É óbvio, questões como essa jamais serão discutidas no Conselho de Comunicação Social, porque Sarney quer ir para o céu e precisa de votos de bispos e arcebispos. Cometi um erro terrível. Assim se defendeu Fareed Zakaria, editor da Time e apresentador da CNN, acusado de plagiar a colega Gil Lepore, da New Yorker. Doutor pela Universidade Harvard e membro da Universidade Yale, Zakaria foi afastado por tempo indeterminado das duas empresas jornalísticas em que trabalhava. Ele copiou trechos da história do controle de armas nos Estados Unidos, publicado pela revista concorrente. O assunto está em destaque na mídia americana depois do massacre no cinema do Colorado. Não foi o pior plágio na imprensa, mas a frequência dos casos compromete a tradicional credibilidade da mídia americana, cujos ecos chegam até aqui. E a festa do esporte em Londres chegou ao fim, e o Brasil bateu recorde de medalhas, mas subiu apenas uma posição no ranking e não correspondeu aos milhões a mais de investimento. Depois do mau desempenho, o Comitê Olímpico Brasileiro já decidiu que vai aumentar a verba para os esportes individuais, a fim de ampliar o leque de atletas no pódio. Para chegar nos 10 primeiros lugares em 2016, como espera o COB, será preciso fazer muito mais do que até agora se viu. Vale copiar os acertos de Londres, que contou com a aprovação dos britânicos até para o orçamento bilionário no momento de recessão. E corrigir os defeitos que deixaram escapar o ouro das nossas mãos, tanto no vôlei quanto no futebol. E a mídia nacional tem que decidir até 2016 o tom da cobertura esportiva. Se fica com a paixão desenfreada de Galvão Bueno ou a crítica responsável.
As Olimpíadas acabaram, mas serviram como inspiração para os chargistas e não só em relação ao mau desempenho de nossos atletas. Nos mais diversos tipos de críticas, os jogos também foram lembrados. Os políticos não foram esquecidos, tanto aqueles que se aproveitaram dos atletas para fazer campanha, como aqueles que tentaram usar a distração dos Jogos de Londres para esconder os seus atos ilícitos. Caiu o sistema, perdemos o contato. Este número não existe. A telefonia móvel no Brasil seria uma espetacular história de sucesso, não fossem esses bordões tão repetidos e tão desesperados para tanta gente. Em boa hora, o Brasil soube livrar-se das amarras do estatismo e privatizou a telefonia no país, mas esqueceu de dar o passo indispensável logo em seguida: regular e fiscalizar o mercado. Acreditamos na balela do capitalismo selvagem de que a dinâmica empresarial é capaz de atender o interesse público. Não é. A prova foi dada há poucas semanas, quando, pressionada pelo governo, a Anatel foi obrigada a prestar atenção ao número de reclamações e interviu neste senhor todo-poderoso chamado mercado. 3 importantes operadoras de telefonia foram punidas, mas o castigo foi rápido. Se durasse mais, elas teriam quebrado. A mídia brasileira foi talvez o setor que mais se beneficiou com a expansão da telefonia. Ganhou novas plataformas para oferecer conteúdos, mas ganhou, sobretudo, muita grana, já que os celulares são os produtos mais anunciados na mídia impressa. Mais anunciados e os menos fiscalizados pela própria mídia. Se nossos jornais, rádios e emissoras de TV acompanhassem o número de reclamações no PROCON, como seria de se esperar, não teriam sido surpreendidas pela intervenção da Anatel. A situação está longe de ser resolvida e, para ser resolvida, é indispensável que a mídia tradicional assuma as suas responsabilidades históricas. Campeões em reclamações nos PROCONs de todo o país, com mais de 70 mil queixas só este ano, as empresas de telefonia celular foram punidas pela Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações. A medida determinou a suspensão da venda de novas linhas de 3 operadoras. A determinação durou 11 dias. Essa medida, ninguém pode discutir, foi uma medida muito forte. Normalmente, só é usado em último caso, até porque você proibir a empresa de comercializar novas linhas significa prejuízo para a empresa e significa um problema eventual para o consumidor. Inclusive, foi por isso que a Anatel decidiu proibir apenas uma das empresas em cada estado, aquela que estivesse com os indicadores mais frágeis, mais delicados, maior volume de reclamação, enfim. A gente vive uma situação de total calamidade do funcionamento da telefonia celular no país. As ligações não se completam, as pessoas te chamam, você não consegue saber que elas te chamaram, as pessoas dizem que te ligaram, você não sabe que elas ligaram, as ligações são cortadas, você não consegue falar direito, porque as pessoas não te ouvem, você não consegue ouvir direito. O que deixa o consumidor mais irritado é realmente a interrupção do sinal ou a não conseguir o sinal para fazer a sua ligação. Mas quando ele está falando e o sinal é interrompido, e aí não é porque ele entrou num túnel, não é porque ele encontrou uma montanha, é porque há uma falha realmente do sistema de transmissão da telefonia. Hoje, por exemplo, quase nenhuma empresa de telefonia compartilha da sua infraestrutura. As empresas já tinham sido alertadas pelo governo sobre a má qualidade dos serviços, porém não se organizaram para atender o mercado em expansão. Agora foram obrigadas a apresentar os planos de investimento para o setor. A partir daí, desses planos que cada uma delas teve que apresentar à Anatel, plano de investimento, plano de melhorias, sem dúvida nenhuma, a partir disso, acreditamos que a Anatel vai exigir
maior investimento dessas empresas, maior cuidado, principalmente na questão do sinal e da cobertura. As empresas são multadas, as empresas são advertidas, tem uma série de coisas que foram feitas antes, uma negociação, diálogo, pressão, e a verdade é o seguinte, o mercado está demandando, elas continuaram vendendo e vendendo bem. No ano passado teve um crescimento de quase 20% de linhas de telefone móvel. No caso da internet móvel, foi mais de 100%, 103% de crescimento em 2011. E este ano seguimos no mesmo ritmo. Isso significa que, num mercado bom, para manter a qualidade, você tem que fazer investimentos, tem que ter presteza na execução de investimentos. Nós temos que ver o seguinte, o mercado brasileiro está crescendo, está demandando, enquanto em outros lugares está caindo. As operadoras punidas tiveram sinal verde para voltar a vender linhas telefônicas. Mas logo surgiu uma nova denúncia. Segundo um relatório da Anatel, a empresa TIM estaria derrubando de propósito o sinal de clientes que têm plano cobrado por chamada para forçar novas ligações. A empresa negou a acusação e afirmou que não concorda com os dados do relatório. Além dos vários problemas, o serviço de telefonia móvel ainda é caro e resta ao consumidor ser criativo e organizado para não ter prejuízo, como fez a massoterapeuta Luciene Alves, que utiliza o celular para o trabalho. Ela conseguiu reduzir a conta do telefone de R$300 para R$50 por mês. Quando eu começo com uma cliente nova, eu pergunto logo para ela qual operadora, porque com uma operadora só, sai muito caro. Aí ela fala, aí com a operadora X, eu ligo poucos centavos. E a outra operadora X com poucos centavos também. Então, no final do mês, reduziu minha conta de 70%. Aí eu posso entrar na internet o dia todo, tudo com telefone de cartão, com todas as operadoras. Antes eu tinha 3 aparelhos, mas como agora surgiu um aparelho novo que eu posso colocar em as 3 operadoras, então ficou perfeito. Não levo nem tanto peso também na bolsa, né? Eu ligo muito para os clientes. Esse aqui é meu cartão de trabalho, esse aqui, entendeu? Eu hoje tenho número de várias operadoras diferentes, que aí se eu estou num lugar que não funciona, eu utilizo de outra operadora. Mas isso é muito complicado, né? De gerenciar, de ter as pessoas terem todos esses números para a gente falar. Lá onde eu moro não tem área. Tem que ir para um cantinho da casa, entendeu? Subir na laje, essas coisas. E até os próprios planos mesmos, que às vezes nós entramos em alguns planos pré-pagos e eles encerram as promoções sem aviso prévio e a gente fica realmente a ver navios. Eu acho que hoje em dia nós só temos a imprensa que pode nos ajudar, porque só através da cobrança da imprensa que se tomam algumas atitudes. Fora isso, fingem que está tudo bem. O que mais me preocupa, no caso específico, e falando para o Observatório da Imprensa, foi o fato de que a nossa mídia tradicional, toda ela, fala muito pouco e falou muito pouco dos problemas e ouviu muito pouco tanto o consumidor quanto as próprias empresas de telefonia. Estão conosco esta noite aqui no Rio, as jornalistas especializadas em telecomunicação, Elvira Lobato, e a colunista do Globo, Cora Rona. Infelizmente, estava programada a presença do grande especialista Etevaldo Siqueira, que, aliás, está se incorporando ao time dos octogenários, mas por falha técnica da TV Brasil, infelizmente, ele não está presente a esse debate, para o qual ele daria uma contribuição inestimável. Elvira Lobato, você cobre esse setor há muitos anos, há talvez 30 anos, não é? E por que na imprensa brasileira temos tão poucos especialistas em telecomunicações, hoje em telefonia, não é? Bom, eu acompanhei esse setor de perto de 92 até dezembro do ano passado. Por que tem tão poucos jornalistas especializados? Primeiro que eu acho que cobrir um setor por muito tempo cansa o jornalista. Nós somos por natureza,
Pessoas que precisam de novidade, não mas aguentam mais tanto mas tempo. o setor é tão inovador. Não é? Pois é. Não, mas esse é um mito, esse é um ponto. Depois, esse é um setor muito complexo. Ele exige uma qualificação do jornalista técnica, uma qualificação técnica muito grande. E eu até estava comentando contigo, antes de começar o programa aqui, que eu sempre tive uma frustração grande, que é de não ter conseguido fazer uma matéria que esclarecesse o leitor uma coisa básica. Qual é o preço justo daquele serviço? Que concessionária cobra mais caro que a outra? Você imagina, são poucas operadoras, e a gente não consegue dizer, olha, digamos, a Vivo cobra mais caro do que a TIM. Por quê? Porque é uma variedade enorme de planos com nome fantasia, que não são coisas comparáveis. Eu me lembro que, desde o início, tinha o objetivo, quero fazer uma matéria mostrando isso. A gente recebia muito estudo estrangeiro da ONU, da União Internacional de Telecomunicações, que vinha colocando que o Brasil tinha um serviço de telefonia celular um dos mais caros do mundo. Ao longo dos anos, esse serviço foi baixando um pouco de preço, mas ainda assim, até um estudo divulgado no início desse ano pela ONU mostrava ainda o Brasil como um dos mais caros do mundo. As empresas sempre contestaram essa informação, dizendo, olha, eles comparam laranja com banana, a situação não é comparável, o Brasil tem uma carga tributária que não existe em nenhum outro lugar do mundo, enfim, tinha sempre uma discussão. E eu pessoalmente busquei, tinha como meta conseguir fazer uma matéria que esclarecesse, e isso nunca consegui fazer. Houve uma época no governo Lula que um ex-presidente da Anatel, junto com um ex-sindicalista, eles que também tinha sido conselheiro da Anatel, eles fundaram uma entidade chamada IOST, e um dos primeiros trabalhos deles foi comparar os preços da telefonia. E foi até muito curioso. Impossível. Do telefone celular. Então, o presidente me ligou na época e disse, olha, eu vou te dar esse estudo com exclusividade, primeira mão. E o estudo, me lembro perfeitamente, mostrava assim, a empresa com o serviço mais caro é a TIM. Aí eu liguei para a TIM, que é a nossa função, você tem que ouvir sempre do outro lado. O presidente da TIM, na época, ficou enlouquecido. Falou, não é, essa metodologia está errada, discordou, pegaram o avião, foi para Brasília, discutir com essa entidade. Aí eles refizeram os cálculos. Aí a Vivo ficou a mais cara. A Vivo subiu, gritou de jeito nenhum, essa metodologia não está certa, porque é muito difícil, do jeito que são as coisas, você comparar, porque o plano praticamente sob medida. Eles falam que o plano quase que chega a ser sob medida. Mas é um objetivo que eu acho que a gente tem que continuar perseguindo, porque a primeira coisa é o auxílio elementar. Claro, o você paga muito quer saber ou você paga pouco. Depois de tantos anos, eu não consegui dizer isso para o leitor. Agora, Rony, você também está no setor acompanhando. Você, ao contrário da Elvira, está na maquininha, né? Eu estou, digamos, do lado do consumidor, direto, né? Você está no gadget descobrindo e já mandou várias mensagens aí com fotografias nossas, né? Eu vou cobrar depois. Está no Twitter. Está no Twitter? Tá. Mas eu queria que você desse esse lado, quer dizer, o consumidor está satisfeito com esse tipo de serviço que varia tanto, não é? Totalmente não. Eu posso até te dizer, eu sempre usei 2, 3 celulares, porque justamente eu faço questão de acompanhar o serviço das operadoras, não é tanto pelo prazer de andar com 200 quilos na bolsa, mas é um pouco uma coisa de, até comparação de serviços, comparação de certas tecnologias, aparelhos que chegam aqui ou ali antes. E sempre tem uma companhia que está um pouco melhor que as outras, então é aquela, sei lá, aquela tua alça de salvação, você vai lá, bom, nenhuma está funcionando, mas essa que está. Mas de um tempo para cá, todas caem, uma coisa impressionante, que eu acho que se vendeu muito mais do que se pode oferecer. Então, a partir desse momento, fica ruim para todo mundo. Se você tem é uma superlotação das linhas, é como se você tivesse uma embarcação em que cabem 100 pessoas, é o problema da navegação fluvial no Amazonas. Cabem 40 pessoas, bota 100, aquilo afunda, evidentemente. E é o que está acontecendo com a telefonia. Então, toda hora, a tua ligação, pum, afunda. Eu não acredito muito nessa teoria conspiratória em que a própria Anatel acredita, que a TIM derruba chamadas de propósito. E eu acho que é incompetência mesmo. Quer dizer, porque
A gente pior. É pior, porque a gente achar que derruba de propósito requer um nível de sofisticação e de... Que nós não temos. Que a gente não tem. Você imagina, você tem que ter um aparelho que está ali derrubando periodicamente, não sei quantas, 4 vezes mais que as outras. Então, imagina que sistema inteligentíssimo para sair derrubando. Não, é incompetência. A TIM não pega dentro da minha casa. E eu não moro em nenhum lugar escondido. Eu moro na Epitácio Pessoa, que fica na lagoa de frente para um monte de antenas. Está ali o Sumaré de frente para mim, ó, uma maravilha. Nada. O meu celular com TIM pega na janela da sala e that's all, folks. Eu entro para dentro, acabou. Vamos a um breve intervalo e voltamos já. O Observatório da Imprensa está de volta. Nosso debate dessa noite é sobre os problemas no desenvolvimento da telefonia móvel em nosso país. No dia a dia do jornalismo, os problemas da telefonia móvel dão um bocado de dor de cabeça. Se o meio de comunicação for o rádio, a situação se complica ainda mais. Nós tivemos 49 entradas ao vivo via celular e 2 falharam. 2 falharam no meio do caminho. Nos 2 casos, a gente refez a ligação e aí continuou. 2h50... Quanto que dá isso? Dá 4%, né? Seria 4 em 100, né? Dá 4%. 4% é muito ou é pouco? Bom, em números é pouco, mas é muito. Suponha que está com uma notícia super quente, super importante e cai logo ali naquele momento. Mas a experiência que a gente tem é essa, né? Que caiu 2 vezes hoje. E a outra experiência que a gente tem a dizer que é o seguinte, sem celular não tinha CBN Brasil. Né? A gente vive disso, vive do celular. E todo mundo entra via celular e entra todos os dias, todos os programas, né? A gente fica muito bronqueado com as quedas, né? E às vezes é mais do que esse percentual de hoje, mas é de novo aquela história do consumidor, né? Que caia uma vez, você já se sente prejudicado e de fato está. O resumo disso tudo é o seguinte, é que houve um crescimento forte, houve uma guerra de preços, uma concorrência muito acirrada, a fiscalização e a regulação, quer dizer, o conjunto de normas é fraca, é pobre, e a fiscalização por parte da Anatel é mais pobre ainda. Então, esse é o ambiente que nós temos, e é aí que você tem que intervir. Isso de punir as telefônicas é jogar para a torcida. É jogar para a torcida porque não é isso que resolve, porque você veja o que aconteceu. Eles suspenderam a venda de chips e em 5 dias as telefônicas entregaram um plano de investimento de 20 bilhões de reais, que previa até um cabo submarino internacional. E em 3 dias a Anatel examinou tudo aquilo e aprovou? Conversa, quer dizer, em 5 dias você faz um plano de investimento de 20 bilhões de reais numa área complexa como essa? Elvira Lobato, esse problema que o Sardenberg identifica, né? Quer dizer, realmente... Mas, por outro lado, é o seguinte, é uma história de sucesso, porque nós temos hoje mais linhas de celulares do que habitantes nesse país, não é? Muito mais, não é? Alguma coisa não funcionou, não é? Você que está com a mão na massa desde 92, faz o seu diagnóstico aí. Bom, o Brasil, segundo os dados aí do governo, tem cerca de 250 milhões de... Chamar linha de celular é uma incorreção, porque o celular é sem linha, mas de assinantes de telefone celular. O depoimento da massoterapeuta no início desse programa, ela exemplifica bem o que acontece no Brasil. As pessoas passam a comprar vários chips para poder aproveitar das promoções e da guerra de preço ao que o Sardenberg se referiu. Segundo as empresas, o que aconteceu por trás desse colapso que houve agora, o que houve realmente foi uma guerra de preço entre elas, uma guerra de mercado entre elas, que teria começado, segundo as empresas, com a iniciativa da TIM de lançar esse plano ilimitado. Ou seja, você
para falar com outro assinante TIM, você pagava um valor fixo, independente do tempo que você ficasse no telefone. Aí, evidentemente, que isso atraiu uma enorme quantidade de clientes, a TIM passou a ser do terceiro para a segunda posição no ranking do mercado. As outras operadoras começaram a adotar políticas semelhantes para concorrer com a TIM, então houve uma sobrecarga enorme do sistema de transmissão. Quando essa matéria da Folha fala aí que a TIM passou a derrubar linhas, segundo um relatório da Anatel, seria por causa disso. A pessoa pode falar ilimitado, vai chegar um momento que esse sistema estrangulando, porque o cara vai derrubar a linha, porque senão o cara não para de falar. A minha empregada diz o seguinte, mas a minha comadre que mora comigo, minha vizinha que mora na Baixada Fluminense, fala com os parentes no TIM, e fica 1 hora no telefone e paga só não sei quantos centavos. Então, isso criou um gargalo. E a Anatel ela acabou agindo, em grande parte também, preciso dizer, pressionado pelo Ministério Público. Nos estados, o Ministério Público vem cobrando, eles têm sido uma fonte de pressão constante. Claro. Houve um processo agora que foi vencido por uma usuária da TIM, que recebeu R$23 mil, porque o juiz aceitou o fato de que as ligações caídas representavam um grave inconveniente para ela, o que é fato, aliás. Quer dizer, qualquer pessoa que já falou e fica com aquela ligação caída o tempo todo sabe o inconveniente que isso é. Agora, essa duplicação das linhas que ela está falando é uma coisa muito curiosa, porque, como eu já disse para vocês, eu ando com diversos celulares, 2, 3, enfim. No outro dia eu fui almoçar com a minha filha, abro lá os 3 celulares em cima da mesa. Minha filha olhou e disse, meu Deus, que coisa de pobre. Quer dizer, eu estava ali com R$6 mil em equipamento, assim, um cálculo mais ou menos por baixo, mas já se fez uma ideia de que ter vários celulares é uma atitude... Não, exatamente, é a atitude da pessoa que está tentando economizar, porque você está lá com o SIM card da Oi, o outro com o SIM card da Vivo, outro da Claro, outro da TIM, enfim. A pessoa que pode se dar o luxo de andar com um único celular é que é o verdadeiro rico. Você vê que são as incongruências que a telefonia brasileira gera nesse mercado, né? Elvira, e você acha que e também o Sademeg apontou isso, você acha que num prazo tão rápido as operadoras vão conseguir dar a volta por cima para mudar esse atendimento? Porque, a não ser com mágica, talvez, né? Eu acho que, sem dúvida, isso foi mais um efeito, uma coisa para um demonstrativo, mostrar para que o governo reagiu de alguma maneira, né? Muito se falou que a Dilma que teria pressionado, algumas empresas que falam assim, que os concorrentes da TIM atribuem o problema basicamente à TIM, sendo a origem da confusão. Sim. E, inclusive, dizem eles o seguinte, o governo resolveu punir 3 porque o governo italiano teria pressionado o governo brasileiro, não ia admitir que só a TIM fosse punida. Evidentemente que a TIM nega todas essas acusações que são feitas. Mas há, de fato, um componente nisso que não ficou claramente esclarecido ainda, que parece que as empresas, na disputa pelo mercado, criaram uma situação muito complicada, que não é de agora, né? Também não acredito que o plano de investimento vai resolver isso de imediato. Algumas vezes é o seguinte, uma solução seria forçar as empresas a suspender publicidade, por exemplo, reduzir o número de venda, o ritmo das vendas. Mas... Sim, mas ela tem equipamentos em estoque, elas também têm que desovar, né, o equipamento que está em estoque. É verdade que ninguém quer perder mercado, né? Todo mundo tem. Agora, e a Anatel, uma coisa que chama muita atenção. Como é que a Anatel não viu isso antes? O que se diz é o seguinte, a Anatel tem um sistema ali, uma metodologia de avaliação de qualidade de serviço, que as empresas estavam, contraditoriamente, atendendo aqueles parâmetros. E apesar de questionamentos judiciais em vários estados. Cora, tem aí e a gente não pode esquecer isso, especialmente no Observatório da Imprensa, o papel da mídia, quer dizer, será que ela não percebeu que havia um problema aí de atendimento ao consumidor e ela não conseguiu se antecipar? Ou então entra naquela área meio perigosa, não, é o anunciante, a gente não pode tocar no anunciante. Olha, mas alguma coisa aconteceu. Eu não posso te falar
pela mídia em geral. Sim, sim. Quer dizer, eu vejo Mas que a sua experiência eu vejo no o que seu acontece no meu jornal, por exemplo, o Globo, e eu acho que o Globo estava atento até. Quer dizer, a gente tem uma seção de defesa do consumidor que é poderosíssima. Essa seção malha praticamente todas as semanas as operadoras, porque elas são sempre as campeãs de reclamações. Então, eu diria que e há um outro problema com a cobertura de telefonia, que, aliás, é um problema do qual eu sofro desde que eu estou nessa área de tecnologia, é que todo mundo acha a cobertura de tecnologia chata, porque ela lida com um assunto realmente árido, realmente chato. Para você falar desse problema das operadoras, você vai entrar numa série de tópicos técnicos da área, cobertura, as antenas, enfim. E todo mundo, a começar pelos próprios jornalistas, acha aquilo muito chato. Aquele pessoal que não é da área já começa, não, abre espaço, olha, isso aqui é muito melhor do que esse negócio da telefonia. Então, o negócio acaba sendo empurrado com a barriga por outros motivos secundários a rigor. Porque é realmente muito difícil traduzir isso numa... É impossível, né? Mas, Elvira, dando sequência a esse problema identificado pela Cora, é que você pega os cadernos de tecnologia dos jornais, todos os jornais têm cadernos de tecnologia, bastante robustos, porque a publicidade é farta, né? E eles são louvadores, não é? E quando eles estão lá para valorizar um novo produto, um novo sistema, a nova tecnologia, eles estão jogando para cima, não é? E não param para discutir. Mas sabe o que é isso, Diniz? Há uma curiosa divisão na área da cobertura da tecnologia. O caderno levanta a bola. Não, o caderno e os colunistas, como é meu caso, a gente fala essencialmente da nova tecnologia. A gente não fala do uso e do consumo, porque isso é uma cobertura econômica. São duas coisas diferentes. Há uma... Sim, sim. Mas... É uma coisa um pouco esquizofrênica. Mas tem funcionado assim desde que se implantou e ninguém nunca parou um pouco para rever isso, onde é que essas águas se cruzam, enfim. Eu acho que é uma novidade, até hoje, por incrível que pareça, muito da área tecnológica ainda é uma novidade. Ainda está se buscando a forma certa de cobrir, ainda está se buscando a maneira de fazer com que isso seja divertido para o público, né? Porque hoje se tem essa ideia também, que a notícia deve ser diversão. Lúdica, não sei o quê, mas e aí termina nessa coisa, nessa tragédia. Eu não estou dizendo com elogio, não. Estou me lembrando de quando você começou, o problema é que as empresas de jornalísticas estavam querendo investir em telefonia. Algumas até chegaram a investir, né? Depois perceberam que era uma armadilha. Inclusive, haveria um conflito de interesse, porque ela não poderia criticar, se criticar como prestadora de serviço de telefonia. Quer dizer, isso mostra que a mídia, os grupos de mídia não pararam para pensar. Então, estão nessa loucura, estão empurrando tudo com essa utopia de que o jornal impresso vai acabar porque o celular vai substituir o jornal, e o celular não pode substituir o jornal. Como é que você vê isso? Olha, realmente, no final dos anos 90, logo depois da privatização do sistema Telebrás, ou até concomitantemente, os grupos de comunicação, os principais, tentaram entrar nesse setor porque eles achavam que o futuro da mídia impressa era duvidoso. Que achavam que outras tecnologias iriam acabar levando o desaparecimento da mídia impressa. Os grupos desistiram disso por um motivo principal. Não tem capital para isso. É um setor que demanda um volume absurdo de dinheiro, que os nossos grupos não tinham condição de acompanhar. Claro. Acabaram saindo disso, principalmente por questão financeira na época. Agora, eu queria fazer uma observação do que ela estava falando aqui sobre tecnologia. Eu acho que os problemas que a gente tem de atendimento, de congestionamento, não é um problema de tecnologia. É um problema de política de mercado das empresas. Não é problema de inadequação da tecnologia. E, de fato, as matérias, a cobertura jornalística, ela separa um pouco essa questão, confina a questão da discussão tecnológica aos cadernos, aos cadernos de tecnologia. E no caderno, e dá segmento ainda mais.
No caderno de economia, ela trata do negócio. E no caderno de cidades, ela vai pegar um pouco lá do consumidor. E Há uma essa segmentação. esquizofrenia é que tira da imprensa o seu poder de fiscalizar, o quarto poder. Não é? Ela não cumpre o seu papel. E, de repente, entra o PROCON, pressiona lá, avisa a Anatel, e a Anatel intervém dessa forma drástica. Olha, demonstração eu acabo de receber um tweet de uma leitora que diz o seguinte: ontem ela tentou se informar sobre o preço de uma ligação de celular a celular de 3 minutos na mesma cidade, R$12. Olha, não dá para viver com isso. Sinto muito, 3 minutos de ligação a R$12 é um preço de interurbano internacional, sei lá, de transgaláctico. Ligar agora para Discovery lá em Marte provavelmente é mais barato do que isso, não é? A NASA está pagando menos, eu tenho certeza disso. Agora, eu acho que... Deixa só, Elvira, tem uma telespectadora, a Luciana Camargo, de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Ela diz, paguei caro por um celular, que é quase um computador, e o serviço de conexão é péssimo. Isso vai melhorar? Bom, o governo fez recentemente uma licitação para novas frequências do 4G, que é a quarta geração de telefonia celular, que vai atender fundamentalmente para a internet, né, para transmissão de dados. Eu acho que o governo, a Anatel vai ter que ser cada vez mais rígida na fiscalização. A Anatel, até lembrando um pouco essa questão do passado, a Anatel foi criada com os quadros da antiga Telebrás. E ela dizia, durante alguns anos, logo depois da privatização, ela dizia o seguinte, nos anos subsequentes, que ela padecia de um mal terrível, que ela pensava com cabeça de engenheiro. Claro. Ela estava preocupada com infraestrutura, com tecnologias e não com atendimento ao usuário. Porque quando você tem um monopólio estatal, o cliente é a última coisa que importa. Claro. Então, isso exigiu muitos anos. Muitos anos nós perdemos nisso por conta, em parte, de vícios que vieram de lá. Claro. Eu sou otimista de achar que o consumidor e até o judiciário, os ministérios públicos, eles estão pressionando uma... Sim, se não fossem eles, não teríamos chegado a essa sentença agora desse juiz, né? Vamos fazer um breve intervalo e voltamos já. Voltamos com o último bloco do Observatório da Imprensa, que hoje fala do desafio da difusão da informação via telefonia móvel no Brasil. Olha, nós estamos agradando, Diniz, pelo menos a Miriam Lenise, que me disse aqui no Twitter, parabéns, tema abordado de forma clara e bem direta, viu? Muito bem, mas o Douglas Amaral, do Belém do Pará, ele pergunta, se importamos tecnologia de países desenvolvidos, por que a telefonia de lá funciona e a daqui não funciona? Elvira, você... Olha, eu acredito que seja por conta de diferença de regulamentações e de fiscalização. Deve ser por aí. Eu vou citar um caso que em São Paulo tinha uma empresa de telefonia celular que ainda existe, mas você não consegue localizá-la, chama Unicel. Ela entrou na licitação pública, na licitação da Anatel, comprou o direito de uso das licenças por um determinado número de anos, e simplesmente o investimento deu errado e ela vendeu algumas poucas linhas e sumiu. E você não acha a empresa. Eu mesmo empreendi uma busca dessa longa ano passado. Aí eu perguntava o seguinte, mas dona Anatel, por que você não vai e caça essa empresa? Por que não toma a concessão dessa empresa? Aí eu disse o seguinte, não, porque você tem que obedecer um ritual. Você tem que abrir um procedimento administrativo. Sim, mas... Aí se ela não... Porque diz que senão você tem que seguir uma... Sim, tudo bem, mas façam isso. Mas se você não acha uma empresa de telefonia, uma coisa... que ponto uma impostura, né? É uma coisa inacreditável. Mas eu acho que em relação a alguns anos atrás, e apesar de todos desses problemas que a gente vê que tem, houve algum avanço. Sim, houve algum avanço. Na regulamentação. Números, né? No enfoque da Anatel, do órgão regulador, dele se conscientizar que ele tem que agir rápido, que ele tem que tomar providência, que ele tem que estar voltado pro cliente. Isso
Houve uma evolução, acho que está longe ainda. Mas ele falou em países desenvolvidos. E eu queria citar o exemplo da Índia, que não chega exatamente a ser um país desenvolvido, sob muitos aspectos, aliás, é um país que está bem pior do que nós. Em muitos aspectos. E na Índia, a telefonia celular funciona à perfeição e é um custo muitíssimo barato, porque o governo indiano, ao contrário do governo brasileiro, percebeu que a telefonia celular é algo estratégico, é unificador, integra o país, promove a educação, promove uma série de coisas. Então, você chega no interior do Rajastão, como eu estava, de repente vejo um sujeito puxando um camelo pela mão. Camelo? Um camelo, com um turbante desse tamanho, isso numa estrada de terra, no interior do interior, tá? Tipo sertão, meio que deserto mesmo, perto do deserto do Tar. E eu olhei para aquilo, fiquei fascinada, digo, meu Deus, uma imagem milenar, um homem de dote com um turbante puxando um camelo pela mão. Há quantos milênios isso é assim? E o homem chegou mais perto, eu ouvi um toque de celular, ele botou a mão no bolso, tirou o celular e começou a falar. Quer dizer, em Nova Delhi eu vejo um anúncio de operadora que oferecia 1 minuto de celular por uma fração de rúpia, de centavo de rúpia. Bom, é o seguinte, com R$1 você compra 27 rúpias. Eu não sei calcular sequer quanto é o centavo da rúpia, quanto mais a fração do centavo da rúpia. Quer dizer, se a Índia consegue oferecer uma telefonia de qualidade a esse preço, eu não vejo por que o Brasil não consegue. Isso realmente, para mim, é um mistério absoluto. Elvira, você acha que o sistema ficou muito entregue ao mercado? Eu acho que ficou. Um exemplo disso, um problema grave que teve na região norte brasileira. No interior da Amazônia, da região amazônica em geral, você não conseguia de jeito nenhum, as empresas abandonaram o serviço praticamente. Era o último das últimas na escala de prioridade. Chegou, por exemplo, no caso do estado do Amazonas, os deputados eram a CPI e foram nos municípios distantes fazer uma audiência pública para ouvir as reclamações, levantaram provas e iam pedir à Anatel que intervisse nas empresas. As empresas reagiram a isso depois, foram lá correndo fazer investimento e anunciar investimento da mesma maneira. Então, eu acho que é preciso que a imprensa aumente sua fiscalização, precisa. Como é que nós, jornalistas, podemos fazer isso? Eu acho que o repórter, uma maneira, um caminho possível para ele é ele ir para a rua. E ouvir... Claro, e não ficar esperando o release da empresa. Porque as empresas sempre ou vão atribuir a uma disputa ao seu concorrente o problema, ou vão culpar fatores outros que não os próprios erros dela, claro. Eu me lembro de um caso, tem casos assim impressionantes que acontecem. As empresas de telefonia fixa, no caso, tinham o cartão para uso de orelhões. Então, estava lá, o governo determina, porque a telefonia fixa é o único serviço que é regulamentado como serviço público. O telefone celular, embora seja hoje, sei lá, 6 vezes mais... Majoritário. Ele é privado. A mesma coisa a internet, é regulamentado como serviço privado. Então, elas não têm o mesmo nível de obrigação e de risco que tem no telefone fixo. É uma miopia isso, né? Claro. É uma miopia suicida, claro. Eu diria até mais. No orelhão, a legislação dizia o seguinte, o preço da ligação, digamos que fosse, botar assim, R$2.000. Vamos botar, por hipótese, eu não sei qual era o preço. Só que aquilo, a empresa vendia, dizia, eu estou cumprindo, eu estou fornecendo cartões a esse preço, mas eu não me responsabilizo se esse vai ser o preço praticado na banca de jornal. E na banca de jornal isso chegava 5 vezes mais caro. Tinha o carinha vendendo na rua, você lembra? Era o camelô. Então, isso é uma coisa até elementar para a gente ver e para o governo... Cora, agora, o aparelho em si também é muito caro, não é? Quer dizer, você falou que estava com 3 aparelhos na sua mesa, somados o investimento de R$6.000. O smartphone é muito caro. Como? O smartphone é muito caro porque incide sobre o smartphone. Você viu a matéria? Você viu a matéria da Forbes falando sobre o preço ridículo do Jeep Cherokee, que custa 3 vezes o preço, né? Bom, tudo no Brasil custa 3 vezes o preço do exterior. É ridículo, porque você compra um... Mas aí por quê? Por causa dos tributos? Você tem uma carga tributária feroz. Feroz, em cima de bens de tecnologia, em cima da própria ligação. Eu acho que o Brasil pratica um tipo de carga tributária
vou voltar a falar essa palavra, lamentavelmente suicida. Porque você pode, eu acho que você deve cobrar o máximo de imposto sobre perfume, sobre coisas assim, maquiagem, coisas supérfluas, que vai ter muita mulher dizendo que isso não é nada supérfluo, mas enfim. Mas eu acho que telefonia, tecnologia... Não, esse caso da Índia, né? É impressionante porque a Índia percebe... Nos grotões da Índia... Não, eles dão muita atenção ao desenvolvimento matemático, científico das pessoas, né? Eles têm uma quantidade de físicos, de engenheiros enorme. E eles sabem que um menino com um celular bom na mão é um menino que está aprendendo muita coisa. Então, eles fazem cair o imposto disso. Eles sabem que para o país é mais importante a criança ter acesso àquilo do que aqueles caraminguás de imposto que na soma final são nada para o país, que um deputado vai meter no bolso, feito faz aqui, porque a corrupção lá é igual aqui. Enfim, mas o país tem uma certa noção de algumas prioridades, não vou dizer todas, mas algumas. E aqui nos falta isso, sinceramente. Agora, eu acho o seguinte, não existe almoço de graça. Se o preço lá é barato, significa que o governo deve bancar uma parte do custo. Não, o aparelho lá também é caro, relativamente. Mas a ligação é muito barata Mas também. aqui no Brasil, o principal carga tributária sobre o serviço telefônico é dos estados. É esse que é o grande... Mas você tem uma carga sobre os aparelhos também. Assim, mas o serviço, o que encarece a conta, o que encarece a brutalmente, aí fica... É o governo estadual. É, o governo estadual. Aproximadamente, eu acho que são uns 40%. Por aí. É uma coisa muito brutal. Não tem realmente essa carga tributária. E não é pouca coisa. Isso é muito dinheiro, porque é um serviço, um mercado gigantesco. Você viu quanto que a moça conseguiu abater na conta dela? Sim, passou de 300 para 50. Eu quero saber como fazer isso sem ter que andar com os meus não sei quantos celulares. Sem comprar uma calculadora. Olha, sinceramente, eu nem falo muito. Eu uso mais internet. Mas eu gasto uma fortuna por mês, porque é o meu trabalho. Enfim, eu acredito em investir no meu trabalho, mas é muito, muito caro. Agora, vou retomando ainda deixando um pouquinho o consumidor como um mortal, né? Mas o jornalista consumidor, ele ganhou ferramentas extraordinárias. Isso aqui que a Cora está mostrando, ela está participando de um programa e está alimentando lá o Twitter. Olha, acabo de saber que o Tony Campos também está gostando muito do programa, está adorando o programa. Obrigada, Tony. Pois é, então, é uma ferramenta extraordinária de instantaneidade, de resposta, não sei o quê. Quer dizer, o jornalista percebe que isso aqui melhora a sua condição profissional. Total. Mas ele não está atuando na outra ponta como o grande fiscal da sociedade, porque o jornalista, como disse, aliás, um dos entrevistados pela nossa reportagem... Só a imprensa. Só a imprensa pode salvar isso. Quer dizer, a imprensa usa isso muito bem, percebe o potencial, mas ela não percebe que ela tem que ser fiscal, para que isso seja democratizado, né? Olha, eu atuava no jornalismo antes da existência do telefone celular no Brasil. Fiz coberturas pelo Brasil afora, levando fichas telefônicas. 1 quilo de ficha telefônica na mala. E era a dificuldade de comunicação Era outro tipo de jornalismo, outro tipo de método de trabalho que a gente tinha, muito mais árduo, né? Muito difícil. Claro. Nossa, cobrir coisas no exterior como era difícil, né? Pois é. Agora, para a gente fiscalizar, eu acho que a saída vai ser trabalhar a moda antiga, ir para a rua, ver o usuário, porque realmente onde... Ou então, ouvir aqui o nosso telespectador, o Ivanildo Cabral, de Olinda, em Pernambuco, né, que ele pergunta a vocês duas, essa briga entre as operadoras não deveria favorecer os consumidores? Ela, em tese, favorece. Quer dizer, no curto prazo, ela até favorece porque você vê, a TIM cobra por chamada, a Vivo faz plano de Vivo para Vivo, a Oi faz não sei o quê, enfim. Mas no longo prazo ela está prejudicando. Porque no momento, aquele negócio da embarcação fluvial, né, lá no Amazonas, tem lugar para 40 pessoas. Aí aquelas 60 que estão fora se sentem prejudicadas, querem entrar. Elas entram, está tudo muito bem, foram favorecidas, mas a embarcação naufraga lá na frente. Quem foi favorecido e quem foi prejudicado? Elvira, como é que você vê aqui a pergunta do Ivanildo? Eu acho que concordo com o que ela falou.
Eu acho que em certa medida, favorece, porque os preços, se você consegue falar ilimitado, se toda a sua família for cliente da mesma operadora e você consegue falar ilimitado para elas a um preço pré-determinado, é um benefício, tem um benefício. Cabe ao governo depois exigir que as empresas não deixem a peteca cair, ou seja, a qualidade tem que ser mantida. Pois é. Não, e aí entra o capítulo talvez final e decisivo, é que nós temos que nos acostumar com a ideia, já que o sistema é capitalista, nós temos que nos acostumar com a ideia das agências reguladoras independentes, né, desligadas de governo, que possam cumprir com a sua missão e treinadas para isso, né? Conceitualmente para isso. Porque senão vira uma... Eu acho que também focadas no consumidor. Porque muitas vezes ficam com aquela coisa de Brasília, que é muito mais distante da realidade brasileira. Né? Precisa realmente ir a campo, ver o que está acontecendo, porque elas às vezes muito mais reagem quando são provocadas do que tomam a iniciativa de ver o que está acontecendo lá. Chegamos ao final do programa, quero agradecer a presença das experts jornalistas Cora Rona e Elvira Lobato. Nosso programa termina aqui, mas continua 24 horas por dia na internet, em nosso site ou nas redes sociais. E lembre-se, assistindo o Observatório da Imprensa pela TV, pelo rádio, pela internet, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Boa noite.